Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Apocalipse 6, o cavalo preto, parte 3. Apocalipse 6:6. E não danifiques o azeite e o vinho. O azeite representa o Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tendo o papado mudado as leis de Deus, que aponta ao ser humano o que é pecado, tendo a justiça de Deus sendo colocado completamente de lado, e o juízo como sendo estabelecido pelo próprio bispo de Roma, que agora tem a balança em suas mãos, o perigo de que seja danificado o azeite e o vinho, ou dizer, o Espírito de Deus, não vem à toa. Certamente muitos cristãos agora corriam o risco de perder o Espírito de Deus, pois aceitando os dogmas e tradições impostos pelo papado, danificariam assim o azeite e o vinho. Tanto o espírito, contrário às Escrituras, que agora poderiam estar alimentando os servos de Deus, quanto ao vinho, ou dizer, o entendimento profético das Escrituras, seria certamente danificado, mal compreendido, conforme atesta a própria Escritura que, infelizmente, ocorreu com várias igrejas e professos cristãos que, adormecidos, foram tomados completamente de surpresa quando não deveriam. Diz o texto bíblico: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 1 a 10. Note que o azeite aqui foi danificado, e juntamente pela falta de azeite, as mesmas não entenderam o tempo profético, ou dizer, as profecias que lhes indicavam a proximidade do reino de Cristo. Para 5 das virgens, a falta do Espírito Santo, o azeite que capacita a entender as Escrituras, foi fatal. Não entendendo o vinho, ou dizer, as profecias e as verdadeiras doutrinas, perderam-se no tempo e não souberam o tempo de sua visitação, encontrando finalmente e infelizmente a porta fechada. Abre aspas. Dias de perigo foram aqueles para a Igreja de Cristo. Os fiéis porta-estandartes eram, na verdade, poucos. Posto que a verdade não fosse deixada sem testemunhas, parecia por vezes que o erro e a superstição prevaleceriam completamente e a verdadeira religião seria completamente banida da terra. Perdeu-se de vista o Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião, e o povo
foi sobrecarregado de severas exigências. A Grande Controvérsia, página 54. Deve-se observar que a voz que atribui à medida de trigo o preço de um dinheiro e diz: não danifiques o azeite e o vinho, não é proferida por alguém na terra, mas vem do meio dos 4 seres viventes, significando que, apesar de os subpastores, os professos ministros de Cristo, não cuidarem do rebanho, o Senhor não se esquece dele. Neste período de trevas, o Senhor atua através dos seus. As revelações do Apocalipse, Uri Smith, a página 89. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe e que Deus seja contigo.